Bem-vindos à nossa primeira videoaula de Geografia. Essa é a aula 1 do bloco 4 de atividades remotas. Hoje a gente vai começar a trabalhar a partir de novos conteúdos. Até aqui vocês receberam material referente àquilo que a gente já vinha trabalhando em sala de aula, mas como meio de revisão por meio das atividades remotas. A partir de agora, nós iremos avançar em conteúdo. Essa nossa videoaula, ela compreende o capítulo 3 do livro didático de vocês. Então, na página 38, vocês podem estar dando uma olhada, ele vai auxiliar vocês a entender melhor o conteúdo que trata sobre aspectos demográficos. O nosso primeiro tema de aula é o crescimento vegetativo. O que seria o crescimento vegetativo? Ele é o resultado da taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos em um determinado período de tempo, e a taxa de mortalidade, ou seja, o número de óbitos, o número de mortes em um determinado período. Então você pega a quantidade de pessoas que nasceram menos a quantidade de pessoas que morreram em um determinado período e você vai ter uma estimativa de quanto a população está crescendo ou mesmo se ela está diminuindo. Nesse gráfico aqui, a gente pode observar esse comportamento em três momentos. No primeiro momento, observem que a barra azul é a taxa de natalidade, é o indicativo que demonstra a quantidade de nascimentos, e a barra vermelha é a taxa de mortalidade. Isso que está no meio aqui é justamente o que nós vamos chamar de crescimento vegetativo, ou seja, a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. Ele está em três momentos. No primeiro momento, você tem a taxa de natalidade elevada. Imaginem que isso aqui são mais ou menos um período dos nossos avós, quando você pergunta para alguns familiares, e eles dizem que as famílias eram compostas por 22, até 25 filhos. Mas, ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade era muito elevada. Dessa grande quantidade de filhos que nasciam, poucos conseguiam chegar à vida adulta. Então, quando eu tenho um número elevado de nascimentos, mais um número elevado de mortalidade, eu tenho um pequeno crescimento populacional, um pequeno crescimento vegetativo. Esse outro momento aqui, o momento 2, que a gente pode chamar, a taxa de natalidade continua elevada, mas agora eu vou ter uma queda na mortalidade. Essa queda ela é decorrente das melhorias sanitárias e na medicina. Com o surgimento de algumas vacinas, foi possível diminuir o número de mortes. E aí, quando eu tenho um número de nascimentos elevado e o número de mortes em queda, eu tenho um crescimento da população bem rápido. E chegamos ao terceiro momento, onde a taxa de natalidade vai cair e a mortalidade também está em queda. Por que a natalidade caiu? Esse aqui é mais ou menos um momento onde as mulheres são inseridas no mercado de trabalho, elas vão aumentar o seu grau de escolaridade, os contraceptivos também vão se tornar mais acessíveis, e isso vai fazer com que as mulheres tenham menos filhos. Aquelas que tinham 22 filhos, hoje querem ter no máximo 3 filhos por família. E as melhorias de saúde continuaram avançando, o que fez com que a mortalidade continuasse em queda. Quando eu tenho os dois dados aqui em queda, eu também tenho um crescimento vegetativo pequeno. Aqui do lado eu tenho um exemplo. Você vê o crescimento natural da população brasileira. Esse crescimento natural é o mesmo crescimento vegetativo. Aqui embaixo eu tenho uma barra que demonstra mortalidade e em cima a natalidade. Então, quando você faz a diferença, aqui a natalidade está em 45 e a mortalidade está em aproximadamente 26. Então, eu tenho 19% de crescimento da população em 1900. Quando eu tenho aqui em 2020, a taxa de mortalidade vai estar em aproximadamente 6 e a de natalidade em 15. Quando eu faço a diferença, natalidade menos mortalidade, eu teria 9% de crescimento da população. E por último, eu trago aqui um gráfico que mostra o crescimento vegetativo no mundo de 1950 a 2055. Esse 2055 é uma perspectiva de como será esse comportamento. Então você vê que a partir de 1950 você tem um crescimento na população mundial, um crescimento vegetativo até 1970, 1975,
e depois você vai ter uma queda nesse crescimento vegetativo até os anos 2055 como uma expectativa. Outro tema da nossa aula é o crescimento e a distribuição da população. Nós vemos nesse gráfico que a população vem crescendo, chegando a 7 bilhões em 2011. A perspectiva é que em 2024 chegue a 8 bilhões, 9 bilhões em 2042 e 10 bilhões em 2100. O que é que leva essa população a esse crescimento? São todas aquelas melhorias sanitárias que nós vimos que estão diminuindo a mortalidade da população. Esse crescimento ele é desigual, alguns países vão crescer mais populacionalmente do que outros. Aqui do lado tem um exemplo disso, onde nós podemos observar um indicativo da população mundial entre os anos 1800 e 2100, aqui com uma perspectiva também. Olhando para 2021, nós temos que a China ela é o país com o maior número de população, seguido da Índia, Estados Unidos, Indonésia e o Brasil com 214 milhões de habitantes. Então, esse é o quadro atual da população mundial. Com essa breve explicação, é possível que vocês consigam responder às questões 1 e 2 da atividade remota de geografia. A questão 1, ela traz um gráfico que tem como tema o crescimento vegetativo da população, e a questão 2 que vai abordar sobre quais motivos têm ocasionado esse crescimento da população mundial. Pessoal, desejo que todos estejam com saúde, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Tchau!